Agora aqui no TJ Aparecida a gente vai falar de um assunto que faz parte da vida de muitos jovens e também das famílias brasileiras, o alistamento militar. O prazo para o alistamento de 2026 já começou e sempre surgem muitas dúvidas, né? Quem precisa se alistar, como faz para fazer a inscrição, né? E o que acontece depois também da inscrição, o que muda, aliás, para homens e mulheres. Para entender mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o subchefe de mobilização do Ministério da Defesa, o contra-almirante Mincem. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Contra-almirante, para começar, né, quem exatamente precisa se alistar em 2026 e qual é o prazo para não perder a data? Bem, o jovem completar 18 anos em 2026, ele está apto a prestar o serviço militar. No caso dos homens, é o serviço militar obrigatório. No caso das mulheres, ele é voluntário. No 1º de janeiro iniciou-se o período de alistamento, que termina no dia 30 de junho desse ano também. Hoje o alistamento, melhor dizendo, pode ser feito pela internet. Então eu pergunto para o senhor como funciona esse passo a passo online e quando a pessoa precisa ir presencialmente. Bem, o alistamento pode ser feito das duas formas. O jovem pode se dirigir a uma junta do serviço militar ou pode efetuar o alistamento pela internet no site alistamento.eb.mil.br e colocar os seus dados e selecionar, quero me alistar. Ele, a princípio, não precisa se dirigir a uma junta, é uma coisa opcional. Depois que ele fez, né, esse passo a passo, ou foi ali até a junta militar, ou então fez o processo pela internet, realizou o alistamento, o que acontece? Quais são as próximas etapas? Até saber se ele vai servir ou não vai servir, né? Vai ser dispensado, como dizem. Ele vai ter que manter esse acompanhamento pelo site da internet, observando todos os passos e, ao final do processo, vai determinar se ele deverá se apresentar à junta do serviço militar para ser incorporado ou ele será dispensado. Muita gente tem medo, né, de se alistar achando que todo mundo vai servir. Isso é verdade? Como funciona essa seleção? Bem, o alistamento militar ele é essencial para as forças elas anualmente renovarem parte do seu efetivo. Existe uma procura muito maior do que a quantidade de vagas oferecidas para o serviço militar e a incorporação. Portanto, infelizmente, nem todos os jovens terão oportunidade de prestar o serviço militar. No caso, né? O medo é injustificável. Agora uma dúvida, contra-almirante, com relação às mulheres, né? Elas também podem se alistar. O que muda nesse caso? Como funciona a participação feminina nas Forças Armadas? Bem, em relação às mulheres, nada muda. Elas terão as mesmas obrigações e deveres dos homens e também desempenharão as mesmas atividades operativas e administrativas que forem designadas para os homens dentro das organizações militares que elas forem designadas. Agora, para a gente finalizar, algo que é muito importante nesse assunto, né? Para quem deixa de se alistar nesse prazo que o senhor já mencionou, quais são as principais consequências na vida prática, como documentos, emprego ou estudos? Bem, o jovem que não estiver quite com o serviço militar, ele não, por exemplo, não poderá tirar um passaporte, não poderá ingressar numa universidade pública, não poderá assumir um cargo público se ele passar em algum concurso. Então, é muito importante que o jovem, ao perceber que ele está em dívida com o serviço militar, ele procure uma junta que vai orientá-lo nos procedimentos a serem adotados para que ele possa regularizar e conseguir o seu certificado de reservista. Quero agradecer muito a participação do senhor conosco aqui no TJ Aparecida, dando essas importantes orientações para o jovem, porque é importante de fato se alistar, é necessário. Para os homens, obrigatório, para as mulheres, facultativo. Muito obrigado pela presença, uma ótima tarde para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade, um forte abraço. Um abraço. Um abraço.